Aqui nós temos, né, a nossa última carreira, dessa carreira de ponto alto. Então, nós vamos procurar nosso ponto, né, onde nós iniciamos nossas correntinhas. Vou entrar com a agulha aqui, ó, na cabecinha do ponto, pegando apenas a argolinha de trás. Olha, temos duas argolinhas, vou pegar somente a de trás. Eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Então, aqui, ó, eu vou introduzir a agulha, puxar e fazer uma correntinha. Vou voltar com a agulha aqui no mesmo lugar, ó, fazendo um ponto baixo. Ajustar ponto, no ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a nossa carreira, olha. Vou pegar a argolinha de trás e fazer um ponto baixo. As duas argolinhas, vou pegar apenas a de trás, deixar a da frente e fazer um ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, por toda a nossa carreira. Fazendo ponto baixo, em cima de ponto alto. Até chegar lá no fim da nossa carreira. Ó, aqui nós já fechamos a nossa carreira. E agora, nós vamos subir 3 correntinhas. Ou 2 correntinhas, dependendo do tamanho, né, do seu ponto alto. Vou laçar. Foi no próximo ponto, fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E nessa carreira, nós vamos pegar as duas argolinhas aqui, ó, normalmente, tá bom? Aqui, essa carreira feita na argolinha apenas de trás, é para poder subir, ó, o nosso porta-prato, tá vendo? Porque pegando apenas na argolinha da frente, ele dá uma viradinha, ó. Então, ele vai ficar com a quininha aqui, e depois facilita muito pra gente fazer o nosso acabamento aqui no porta-prato, tá bom? Então, ó, agora nós vamos subir as carreiras normalmente. Então, aqui, ó, nós vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto baixo, pegando as duas argolinhas, nós não vamos pegar apenas a argolinha de trás mais, tá bom? E nós vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Fazendo ponto alto sobre ponto baixo, por toda a nossa carreira. Aqui, ó, nosso porta-prato já começou a tomar forma, ó, já começou a virar. E nós vamos entrar com a nossa carreirinha de tulipas agora. Então, aqui, ó, nós já vamos cortar. Nossa, a tesourinha tá cheia de cola, gente. Ó, nós vamos finalizar aqui, né? E se você quiser, você já pode arrematar aqui, senão a gente pode ir levando o fiozinho, né, até o final e depois a gente arremata. Então, agora, eu vou vir aqui com o meu verde mesclado, né? Esse daqui é a folha de louro, da Parroco. E eu vou dar uma caminhadinha aqui por detrás, ó. Pegando as argolinhas de trás, né? E vou só pra dar uma firmadinha aqui, ó. Pra ficar mais seguro, né? Já que é porta-prato, tem que ser bem seguro, né, gente? Então, aqui, ó. Caminhei com ele. Agora eu vou entrar com o meu verde. Vou vir aqui, buscar o meu fio e subir 3 correntinhas, né? Que faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas de separação.
laçar o fio e voltar aqui no mesmo espacinho, fazendo um ponto alto. Então, nós temos a nossa primeira argolinha, né, das tulipinhas. Eu vou laçar o fio, vou pular 2 pontos, entro no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Então, esse daqui, ó, vai ser nossa sequência das argolinhas. Nós vamos fazer um leque com um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto dentro do espacinho, pular 2 pontos e no terceiro a gente vai repetir o leque. E nós vamos fazer assim por toda a nossa volta, ó, vou pular 2, aqui, ó, as correntinhas, mais difícil assim de entrar. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, no mesmo espacinho. No mesmo espacinho. Tá vendo? E nós vamos fazer isso por toda a nossa volta. Aqui, ó, nós finalizamos a nossa carreira. Vamos cortar. E finalizar. Agora, bem bonitinho. Passei aqui pra trás, ó. Você pode finalizar do jeito que já tá mais acostumado, tá bom? Aqui eu vou dar um nozinho, que eu tô sem cola aqui, mas depois eu vou finalizar como a gente já vinha finalizando, dando um nozinho, pingando a colinha, né? Mas eu vou fazer isso depois. Então, aqui, ó, já começou a formar, né, o formato de uma cestinha. Agora, eu vou vir com o raio de sol da Barroco. Eu acho que vai ornar bastante com esse verde, ó. O rosa também fica muito bonito, mas eu tô sem rosa agora. Então, eu vou utilizar o raio de sol. Aquele rosa flor, né? O rosa flor. Fica muito bonito com esses tons de azul. E eu utilizo bastante assim, gente. Bastante amarelo, bastante rosa, que orna com vários, né? Tons de base, sempre fica bem legal. Então, aqui, ó, nós temos, né, as nossas argolinhas das tulipas, olha. Então, eu vou introduzir aqui na argolinha e vou puxar o meu fio e subir 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? Vou laçar, voltar aqui dentro. E agora, nós vamos trabalhar fazendo meio pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar fazendo pontos altos sem fechar. Então, aqui, ó, eu fiz o meu primeiro ponto alto sem fechar. Vou laçar, voltar aqui dentro, buscar o fio e vou fechar aqui, ó, tirando 2 argolinhas. Então, agora nós já temos 3 argolinhas na agulha, certo? Laçar de novo, voltar aqui dentro e fazer mais um ponto alto sem fechar. Aqui eu já tenho 4, né? Agora sim eu vou pegar o fio, vou laçar e fechar. Aqui você pode colocar quantos você achar melhor. Dependendo do fio, né, da base, você pode colocar 3, pode colocar 4, pode colocar 5, como você achar melhor, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou laçar o fio e no próximo espacinho aqui, ó, e fazer meu primeiro ponto alto sem fechar. Laçar. Fiz o segundo. O terceiro. E o quarto. Vou laçar o fio e
puxar. Então, aqui eu tenho a minha segunda tulipinha, olha. Faço uma, duas correntinhas. Aqui eu fiz uma correntinha, né, pra fechar e uma correntinha de espaço. Mas, se for pouca essas duas correntinhas, você pode fazer três, tá bom? Uma aqui, ó, pra segurar, né, os pontos. E mais duas de espaço, tá bom? Eu vou vir aqui dentro, aí vou fazer novamente. Aqui eu vou ver certinho se esse daqui vai uma, vai duas correntinhas de espaço. Que às vezes dá um pouquinho de diferença. Aqui, ó. Uma, duas. Uma pra fechar, uma correntinha de espaço. Fazer assim, ó. Por toda a nossa volta. Essa vai ser a nossa carreirinha de tulipas, olha. Começando a levantar. Tá vendo como que orna bastante? Mas acho que a luz tá um pouco estourada, porque ainda tá bem escuro. Tô gravando de manhã, né? Então tá bem escuro ainda. E não dá pra ver a cor bonitinha, direitinho. Mas depois a gente, no final do trabalho, eu vou deixar fotos, né? Pra ver como ficou bonitinha a combinação. Trazer umas outras combinações também que eu tô querendo fazer na produção, né? De porta-pratos. E trazer combinações também desses porta-pratos pra inspirar vocês, tá bom? Então, essa vai ser a nossa carreira. E nós vamos fazer isso por toda a nossa volta. Trabalhando nessas argolinhas, né? Que são as nossas folhinhas. Fazendo as nossas tulipinhas. Aqui, ó, eu já finalizei a minha carreira. Terminei tudo, né? Eu vou cortar aqui pra gente entrar com a nossa cor de base novamente. Passa aqui. E vou dar um nozinho aqui. Depois eu venho passando a colinha e dando mais um nó pra finalizar. Então tá ficando assim. Agora eu vou entrar novamente com a minha cor de base. Aqui, ó, nós vamos entrar na argolinha. Nós vamos entrar aqui na argolinha, olha. Vou buscar o meu fio. E subir, né? 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho a pontinho e as duas correntinhas formando o primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, voltar aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui, ó, eu tenho um total de 3 pontos altos em cada uma dessas argolinhas. Vou ir para a próxima argolinha aqui, ó. Já passar para o próximo espacinho, né? E sem correntinha, sem nada, gente. Já vou fazer mais 3 pontos altos. Novamente, vou pro próximo espacinho. Mais 3 pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim, ó. Dentro de cada um desses espacinhos, vou fazer 3 pontos altos, sem correntinha, sem nada, gente. Só realmente 3 pontos altos em cada um desses espacinhos. Aqui, ó, nós vamos finalizar nossa carreira. E já vamos para o seguinte. Nessa carreira, nós vamos fazer um pontinho um pouquinho diferente. Aqui, ó, nós vamos subir 2 correntinhas, né? Ou 3, dependendo de como você... do tamanho, né, do seu ponto alto. E aqui, nos pontos seguintes, eu já vou fazer mais 2 pontos altos. Outra vez diferente, eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, eu vou subir 3 correntes. Aqui fica em cima das nossas correntinhas de baixo, ó, tá vendo?
como se fosse o ponto sobre essas correntinhas. Vou no ponto aqui seguinte, ó, fazer um ponto alto. E no ponto seguinte, um ponto alto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos laçar nosso fio. Tá vendo que aqui eu tenho um ponto antes desse? O ponto anterior dele, que aqui, ó, nós partimos com as 3 correntinhas, subindo como se fosse ponto alto. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto anterior, né, ao primeiro ponto que a gente trabalhou. Nós vamos laçar a linha e vamos entrar aqui, ó, voltar aqui dentro e entrar aqui. Aí, eu vou buscar lá por trás a minha linha, ó. Buscar lá por trás a minha linha. E vou puxar aqui, ajustar bonitinho, ó. Ajusta. Ajusta aqui, né? E vou fechar tudo junto. Ele dá esse detalhezinho aqui, ó. Vou laçar o fio e pro próximo ponto, vou pular ele. Vou no seguinte, que aqui a gente tem que deixar um espacinho, ó, pra gente voltar, certo? Então, eu vou pular esse próximo ponto aqui, ó, e vou ir nesse. Aqui eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui eu tenho os 3 pontos altos. Vou laçar o fio, voltar, ó, lá naquele espacinho, tá vendo? Aquele ponto que a gente ficou sem fazer. Eu vou entrar nele e buscar o fio lá por trás. Olha. Então, a gente buscou lá naquele ponto que a gente deixou sem fazer, né? Aí eu vou aqui laçar e fechar tudo. Aí vai ficando esse detalhe assim, olha. Novamente, vou laçar, vou pular o primeiro ponto, logo seguinte ao nosso bloquinho, né? Esse primeiro ponto eu vou pular, vou ir no seguinte, vou entrar e fazer o primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, formando o bloquinho de 3, né? Então, aqui eu tenho 3 pontos altos. Vou laçar o fio, voltar, vou laçar o fio, vou voltar lá, ó, naquele espacinho, naquele ponto que a gente ficou sem fazer, vou puxar o fio e finalizar agora. Então, ficou assim, vai ficando esse detalhe trançadinho meio bonito, né? Vou laçar, pular um ponto, no próximo eu entro e faço um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos, formando o bloquinho de 3. Vou laçar, vou voltar lá, ó. Tá vendo o nosso ponto que ficou sem fazer? Vou entrar. Aí, aqui por trás, você vai com a ajudinha da mão mesmo, pra você encaixar o fio ali. E puxar aqui, ó. Então, você vai puxando. Aí, você dá uma ajeitadinha, né? Antes de fechar, você ajeita aqui, porque está retinho. Entendeu? E fecha. E fecha o ponto. Então, vai ficando assim, esses bloquinhos, ó, em detalhes. Vai ficando bem bonitinho, gente, olha. Dá super um detalhezinho, né, na peça. E nós vamos fazer isso aqui por toda a nossa carreira também, gente. Então, aqui, ó, nós finalizamos nossa carreira. Vou entrar aqui, né, pra fechar. E aqui deu certinho, gente, mas pode acontecer de às vezes pular um pontinho, alguma coisa, ficar... Ou caso você aumente ou diminua o porta-prato, né? De ficar sobrando, faltando um pontinho, mas não tem problema não, você adapta, tá? Faz uma gambiarrinha aqui pra
fechar e fazer um negocinho, não tem problema não. Dá o jeitinho, né? Pula um ponto ou faz um pontinho a mais e adapta pra ficar certinho o desenho, né? Aqui, ó. Pra mim, aqui a altura já tá bem legal, né? Já tá uma altura bem boazinha. Então, a próxima carreira que eu vou fazer é uma carreira de ponto baixo para finalizar a peça, né? Só que caso você queira aumentar um pouco o tamanho aqui do porta-prato, né? Você pode aumentar, fazer uma carreira mais de ponto alto aqui para finalizar. E depois, então, passar, né, a carreirinha de ponto baixo. Aí fica a seu critério, tá bom? Mas aqui eu vou já finalizar com a carreirinha de ponto baixo. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo sobre cada um dos pontos que eu fiz, né? Ó. Primeira correntinha, fazer a vez de um ponto alto. Aqui, a primeira correntinha, fazer a vez de ponto alto. Fiz mais 2 pontos baixos, né? Vou vir aqui, ó, nessa argolinha aqui, que é esse ponto que fica transversal, tá vendo? Eu vou fazer um ponto baixo aqui também. Então, nós vamos ter 4 pontos baixos em cada um desses, porque nós temos 3 pontos de base e um pontinho que transversal, né, que vem aqui atrás. Então, nós temos que ter 4 pontos baixos. Aqui, ó. Eu venho, faço mais um. Então, nós temos aqui, ó, ponto baixo sobre cada um dos pontos, sobre o ponto transversal também. E nós vamos seguir assim pelo restante da nossa carreira, e essa vai ser a nossa última carreira, né, da base do porta-prato. Da base não, né, do corpo do porta-prato. E essa daqui, ó, é a nossa primeira base, né, finalizada, essa é a base de tulipas. Essa é uma das basezinhas mais fechadinhas, olha, não tem nem carinha de bloquinhos, né, então ela é bem fechadinha, fica bem estruturadinha. Aqui, ó, olha, fica bem, já tá bem, né, estruturadinha a nossa base. E a gente ainda vai vir com acabamento aqui, tudo bonitinho, pra deixar ela ainda mais estruturada, tá bom? Mas ela já tá tomando forma, nosso porta-prato já tá tomando forma. Olha que bonitinho que tá ficando. As tulipinhas dão todo destaque. E agora nós já vamos pra parte da redinha, né? Que fecha, né, o porta-prato aqui por dentro. E a finalização com as alças e as carreirinhas, né, de decoração aqui no nosso porta-prato.